Boa tarde, está começando o Jornal Streaming News, que traz os principais destaques do Brasil e do mundo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condecorado nesta segunda-feira pela ONU, com o título de campeão mundial na luta contra a fome. O Brasil está sediando o diálogo Brasil-África sobre segurança alimentar, com a participação de ministros da agricultura de países africanos e representantes da ONU. Na abertura do evento, o ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim, defendeu a atual política externa brasileira, que valoriza as relações com os países africanos. A Câmara dos Deputados retoma amanhã a votação dos destaques do projeto Ficha Limpa, que barra a candidatura de políticos condenados pela Justiça. O texto base do projeto foi aprovado na última terça-feira, mas os destaques ainda faltam ser votados e podem alterar o texto final. O plenário rejeitou na semana passada os 3 destaques e preservou o texto do deputado José Eduardo Cardoso, do PT. Entre os destaques que devem ser avaliados está em que pode manter as regras atuais para as candidaturas. E a inflação medida pelo IGPM, índice usado como base para reajuste da maioria dos contratos de aluguel, avançou 0,47% na primeira prévia de maio. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira pela Fundação Getúlio Vargas. No ano, o índice acumula alta de 4,05% e em 12 meses 3,44%. Entre os componentes do IGPM, o índice de preços ao produto amplo subiu 0,49%. E a Receita Federal abriu nesta segunda-feira as consultas ao lote residual do Imposto de Renda da Pessoa Física 2009, ano base 2008. Os lotes se referem aos contribuintes que caíram na malha fina do fisco. O dinheiro vai estar disponível para saque a partir do dia 17 de maio. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone. Uma série de ataques deixou nesta segunda-feira pelo menos 68 mortos no Iraque. As autoridades atualizaram os números de mortos e feridos após as explosões e ataques armados no país. Após a explosão de 2 carros-bomba em Hillah, a 100 metros da capital de Bagdá, uma série de ataques armados e explosões aconteceram. A onda de violência chega no momento em que o Iraque tenta formar um novo governo, 2 meses após a eleição. Membros dos partidos conservador e liberal democrata na Grã-Bretanha voltaram a negociar hoje, em Londres, a formação de um possível aliança de governo. Um dos negociadores envolvidos nas negociações, William Hague, disse que os 2 partidos fizeram avanços. Segundo ele, os líderes dos 2 partidos tiveram uma conversa produtiva e construtiva por telefone e vão se reunir com os parlamentares da legenda para discutir a aliança. Começou hoje mais uma etapa da campanha de vacinação contra a gripe A. O público-alvo é a população de 30 a 39 anos de idade. São estimadas 30 milhões de pessoas nesta faixa etária. O último dia para se imunizar é dia 21 de maio. No ano passado, os adultos entre 30 e 39 anos representaram a maior parcela de mortes causadas pelo vírus influenza A. 22% do total de óbitos registrados. Até sexta-feira, 27,5 milhões de pessoas haviam sido imunizadas em todo o país. A campanha é gratuita e começou no dia 8 de março. Está dividida em 5 etapas conforme o público-alvo. A Secretaria Estadual de Cultura do Rio de Janeiro abre hoje as inscrições para o concurso Filme no Rio, que vem premiar o melhor curta-metragem com o tema Por que Filmar o Rio de Janeiro? Poderão participar do concurso estudantes dos ensinos médio e superior com no mínimo 18 anos, tanto da rede pública como da rede privada. Os alunos participantes devem gravar uma produção com no máximo 2 minutos e mostrar o Rio de Janeiro como uma locação privilegiada para produções audiovisuais. A cerimônia de premiação acontece no Festival de Cinema do Rio de Janeiro 2010. E agora você confere para todo o Brasil a previsão do tempo com a Climatempo. A grande massa de ar polar que atua sobre o Brasil é a mais forte do ano, pelo menos até agora. As temperaturas já despencaram no sul, sudeste, centro-oeste e até em algumas áreas do norte. A tendência é de mais frio nas próximas madrugadas e novos recordes devem ser observados nesta semana. Nesta terça-feira, uma frente fria se aproxima do litoral da Bahia e o ar permanece úmido na costa do sudeste e sul.
A terça-feira amanhece nublada, com chuva fraca e frio entre as capitais da região sul, no litoral de São Paulo, Rio de Janeiro e no norte de Minas Gerais. Entre o sul da Bahia e o Espírito Santo, a chuva vem com até moderada intensidade. Em Salvador, deve ventar forte. Nas outras áreas do Nordeste, o dia será com sol, calor e a previsão de chuva rápida em algumas localidades. No norte do país, há risco de chuva forte no Tocantins, no Pará e na região de Manaus. Na grande faixa clara, o sol predomina, mas a terça-feira amanhece bastante fria. A temperatura mínima é de apenas 7 graus em Campo Grande e 11 em São Paulo. A máxima é de 20 em Porto Alegre e 23 no Rio de Janeiro. O técnico Dunga da Seleção Brasileira de Futebol divulgou nesta terça-feira, na sede da Confederação Brasileira, a lista dos 23 jogadores que irão à Copa do Mundo na África do Sul. A expectativa é quanto às novidades que o treinador poderá colocar na lista definitiva ou até mesmo entre os 7 chamados reservas. Neymar e Paulo Henrique, as revelações do Santos, mais o campeão mundial Ronaldinho Gaúcho, são alguns dos nomes esperados pelo torcedor brasileiro. O Brasil estreia dia 15 de junho contra a Coreia do Norte. Em função do grande interesse do público televiso e o equilíbrio nas duas séries, a Liga Nacional de Basquete resolveu não continuar fazendo rodadas duplas nas semifinais da NBB. Assim, a partida entre Franca e Flamengo, marcado para Franca, passou de quinta-feira para terça-feira. O Flamengo lidera a série por 2-1 e, caso vença, passa para a final. A outra série entre Brasília e Minas terá a 4ª partida disputada na quinta-feira em Belo Horizonte. O time de Brasília lidera a série por 2-1 e joga por uma vitória para ir à final. O técnico Muricy Ramalho foi contratado para acabar com as derrotas do Fluminense, mas nem mesmo a chegada do treinador tricampeão brasileiro mudou a situação. Depois de perder os 2 jogos contra o Grêmio na Copa do Brasil, o time estreou com derrota no Brasileirão. No domingo, perdeu por 1-0 para o Ceará, que volta ao campeonato depois de 17 anos em divisões inferiores. A equipe carioca volta a jogar no próximo sábado contra o Atlético de Goiás, agora no Rio de Janeiro. Hoje, às 9 da noite, a banda Urbana faz um show no Teatro da Vila, em São Paulo, na temporada de shows do movimento Elefantes, que acontece todas as segundas-feiras do ano. Na apresentação, o repertório é exclusivamente brasileiro, contando com composições consagradas em arranjos inéditos escritos pelos integrantes da banda. Criado na capital paulista no início de 2006, a banda Urbana faz parte da influência de big bands para a releitura atual, trazendo uma sonoridade que cativa pela beleza e pelo swing brasileiro. E até o dia 14 de maio acontece no SESI Vila Leopoldina, em São Paulo, a mostra Cor Ambulante, da fotógrafa Carla Vanucci. A exposição é composta por 16 fotos coloridas que retratam lugares diferentes, velocidades variadas e sensações únicas. Carla Vanucci estudou e trabalhou com profissionais do Brasil e do exterior. Já publicou e expôs seu trabalho. A exposição fica aberta diariamente das 7 da manhã às 8 da noite e aos finais de semana das 10 da manhã às 5 da tarde. O Jornal Streaming News fica por aqui. Até a próxima edição.